Segundo de Crônicas, capítulo 7, que diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Diga comigo: e a glória do Senhor encheu a casa. E a glória do Senhor encheu a casa. Você pode sentar em nome de Jesus. A temática, todo ano, como a Eliane muito bem disse, a gente se reúne para reservar um tempo mais específico para a adoração. E a gente reserva um tempo mais específico para a intercessão. Por que adoração? Porque adoração é arma de guerra. Louvado seja Deus. E por que intercessão? Porque intercessão é ferramenta de resgate. Diga comigo: adoração, arma de guerra. E intercessão, ferramenta de resgate. Por que a adoração é arma de guerra? Porque a adoração, ela abre caminhos. A adoração, ela derruba muralhas, e a adoração faz com que demônios caiam por terra. Por que a intercessão é uma ferramenta de resgate? Porque quando você intercede, você está pelejando pela vida de uma pessoa, para que aquela pessoa seja salva de algum tipo de aprisionamento. Então, interceder, quando você ora por você está fazendo uma petição, você está levantando um clamor. Quando você intercede, você se coloca na brecha pela vida de uma outra pessoa. Quem entendeu, diga graças a Deus. Quando Deus ministrou ao meu coração de que a temática seria adoração é sacrifício, um texto que Deus saltou no meu coração é o texto de 2 de Crônicas, capítulo 7. Porque o texto de 2 de Crônicas, capítulo 7, já é o final do processo. Como vocês leram na pastoral. Eu tive esse cuidado de fazer essa narrativa para a igreja entender que o versículo 1 do capítulo 7 já é o final do processo. Salomão ergueu o templo debaixo da bênção do Senhor e debaixo da bênção de seu pai. Depois que Salomão, ele ergue o templo, ele realiza uma festa para consagrar aquele templo ao Senhor. Todos nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Só que Davi, ele se permitiu ser atraído, ser despertado por esse desejo, porque o objetivo do templo era simplesmente exaltar a majestade e a soberania do Senhor. Aleluia, Deus fala para Davi: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Aí Davi diz para o Senhor: não, Senhor, a construção desse templo não é para que tu habite, é para que uma gota da tua glória esteja sobre este templo, para que todos consigam mensurar ou tentar mensurar a grandeza da tua glória, a grandeza da tua majestade. Eu tenho um livro que alguns estudiosos, arqueólogos, pesquisadores entraram numa imersão na Bíblia e eles fizeram um cálculo exato do quanto de ouro, do quanto de ferro, do quanto de prata, do quanto de madeira. Eles fizeram um cálculo e fizeram um reajuste para os dias atuais, para tentar entender quanto que Davi e Salomão gastaram para a construção daquele templo. E o livro diz que eles gastaram para mais. Eu estou falando e estou com eco aqui no meu ouvido, José. Eles gastaram para mais de 6 bilhões aproximadamente para construir aquele templo. De repente você pense: mas que desperdício! Para que esse tipo de extravagância? Porque Salomão
que iria exaltar ao Senhor. E quando você decide exaltar a Deus com a sua vida, você não pode fazer o que todo mundo faz. Quando você decide exaltar a Deus com a sua vida, você precisa fazer algo que denote extravagância. Eu já pastoreio há muitos anos e o que eu mais vejo na vida das pessoas é mais ou menos isso. Ele entrega a vida dele a Jesus. Aí ele começa com uma euforia. Aí ele galga algumas experiências na presença do Senhor. E ao invés dele continuar subindo como um foguete espiritual, ele sobe até um patamar e ele se estabiliza. E à medida que ele para naquele patamar, ele começa a entrar num processo de erosão e de desgaste. E o que acontece? Ao invés dele entrar em renovação, ele vai degringolando, ladeira abaixo, até morrer espiritualmente. Quando nós olhamos para Salomão, nós vemos que o que ele quis fazer era derramar-se diante de Deus com extravagância. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aqui não é proibido glorificar não, tá, meu irmão? Aleluia, o texto da pastoral diz o quanto de ovelhas ele gastou, o quanto de bois ele gastou em oferta ao Senhor. O texto fala de 1 de Reis, capítulo 8, que depois que o templo foi pronto e que foi separado o oráculo era o lugar da revelação, o lugar da manifestação da glória, que era o lugar santíssimo. Quando eles levam, os sacerdotes levam, aleluia, a arca para o lugar do oráculo, para o lugar santíssimo, a leste do templo, dentro do templo, aleluia, os levitas, os instrumentistas, os cantores, eles começaram a adorar o Senhor. Então, no mesmo instante que a arca é colocada no lugar santíssimo, os levitas e instrumentistas estavam adorando ao Senhor. E diz a Bíblia que esse sincronismo de exaltar a Deus, colocar Deus no lugar de honra, e nesse mesmo momento que eles estão louvando ao Senhor, a Bíblia diz que a glória se manifesta. Então olha como é que é poderoso quando você coloca Deus no lugar que é dele na sua vida, e quando você adora. Adoração não é canção apenas, adoração é sacrifício, é entrega. Ou seja, eu poderia estar lá, eu poderia estar cá, eu poderia estar acolá, mas eu decidi vir à casa do Senhor para erguer um altar diante de Deus. Quando Deus vê a entrega daquele povo, a Bíblia diz que Deus derrama uma glória, mas foi uma glória tão extraordinária que eles, Reane, não conseguiram permanecer fazendo o que eles estavam fazendo. A glória, Luiz Cláudio, fez com que eles caíssem no chão. Mas eles não caíram no chão porque eles estavam em pecado. Eles não caíram no chão porque eles estavam de meninice. Eles não caíram no chão porque eles estavam naquele movimento sinergético de fazer o que todo mundo está fazendo. Porque existem pessoas que elas são voluntárias. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Elas falam em línguas, mas existem pessoas que elas são meias que manipuláveis. Você pode levantar a mão para glorificar e ele glorifica o Senhor. Mas para além de alguém pedir para você levantar a mão para glorificar, abra essa boca, porque Deus te deu voz, e a voz não é para você gritar na frente da televisão vendo o teu time ganhar. A tua voz também é para tributar ao Senhor. Narabachorebaraio. Eles começaram a adorar a Deus, a glória desceu e eles caíram no chão. Salomão ficou tão impactado de fora que ele falou: vamos dobrar o joelho e vamos orar. Vamos dobrar o joelho, porque a glória, meu irmão, ela tem que transformar você. A glória,
ela precisa transformar você. A glória, ela precisa impactar você. Mas pastor, aleluia, eu ainda não vivi uma experiência extraordinária. Abra-se. O pastor que estava pregando aqui ontem, pastor Marcos, vocês viram que ele veio com uma muleta, né? Aleluia, quem estava aqui ontem. Ele veio com uma muleta, andando com uma certa dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já conhecia um pouquinho a história dele, mas quem me conhece sabe que eu sou curioso. Aí a gente estava lá em cima comendo aquele salgado profético. Aí eu perguntei para ele assim, pastor Marcos, eu sei que o senhor andava de cadeira, que o senhor era movido por uma cadeira de rodas, porque você foi comprometido daqui para baixo, ou seja, tudo teu daqui para baixo foi paralisado. Me conta a sua história. Ele falou, não, vou te apresentar, vou te trazer um livro meu. Aleluia, não, mas eu quero saber, com riqueza de detalhes. E eu não vou contar tudo, é óbvio, né? Vai comprar o livro do peregrino. Mas a história, Eliane estava lá, aleluia, é uma história real, não é balela não. Aleluia, a história do pastor Marcos é uma história de milagres. Aleluia, apareceu um tumor na vértebra dele, em detrimento de uma pneumonia, não, de uma tuberculose óssea. Você enfermeira sabe disso, né, Lucemar? Uma tuberculose óssea. Aleluia! Ele passou por um processo, vai para médico, vai para ali, vai para aqui, vai acolá. Ninguém identifica o problema do cara, até que Deus coloca uma pessoa no caminho dele, um médico, no caminho da esposa dele, e ele tinha lá seus 20 e poucos anos, isso já tem mais de 20 anos, aleluia, tá 24, alguma coisa assim, aleluia, e Deus colocou o médico no caminho da esposa dele, tanto que depois eles tiveram que processar o hospital, que teve negligência médica, mas Deus opera. E ele não era crente, era envolvido com o espiritismo, e uma trevuda lá, uma mãe de santo, diz para ele que, quando ele não era crente, porque isso aconteceu quando ele não era crente, e uma feiticeira disse para ele, aleluia, você está em trevas. E ele lá, orientado lá pelos demônios, fez um trabalho para se levantar, porque ele foi perdendo aos poucos a mobilidade, até que não conseguia andar mais. Ele falou, pastor, para eu sair do sofá para ir no banheiro, levava quase 1 hora. As minhas pernas perderam as forças, mas eu ainda tinha um pouquinho de força nas pernas para andar com muita dificuldade. Aí eu fui orientado a fazer um trabalho de magia, e ele fez esse trabalho de magia lá de trevas, e ele tinha que dormir sobre aquele trabalho, porque no dia seguinte ele estaria de pé. Pastor, no dia seguinte eu não estava de pé, eu não conseguia levantar. Eu comecei a me arrastar como cobra, eu estava endemoniado. Em suma, ele foi submetido a uma cirurgia, arrancaram 2 vértebras dele, acho que é vértebra, né, que se chama, sei lá, um treco lá, arrancaram um treco das costas dele lá. Só sei que ficou um buraco, louvado seja Deus, e ele não podia mais andar. Ele disse o nome, eu não estou lembrando. Aí ele não podia mais andar. E o Senhor, arrancaram o tumor e tinha que arrancar a parte que estava comprometida. Só sei que ele não andava mais. Ele só se movia na cadeira de roda. Louvado seja o nome do Senhor. E ele teve uma experiência espiritual de um anjo que se revela, que se apresentou para ele. Aleluia, no lugar que ele estava fazendo reabilitação, eu tomando a história do profeta para contar a história. Aleluia, mas porque tem a ver onde eu quero dar destaque aqui. E ele teve uma experiência espiritual, mas ele era muito novato e ele não entendia muito bem aquela experiência espiritual. Depois que ele vivenciou essa experiência espiritual e aquele processo, tentando se reabilitar, para minimamente a perna dele se mover, ele estava daqui para baixo morto, enfim. Glória ao nome do Senhor. E depois dessa experiência espiritual, que ele só foi entender o sentido dessa experiência, depois que ele começou a ter mais entendimento da palavra, ele falou que uma voz dizia para ele, aleluia, faz outra ressonância, faz outra ressonância. E é tudo comprovado também, mas não é história não, tem tudo
as confirmações. Tem um maluco por aí, aleluia, que come sardinha e quer rotar, sei lá o quê. Bacalhau, tubarão. E ele tem prova sobre o furdunço. Bendito seja Deus. E ele foi bater a ressonância. Quando ele e a esposa dele, leigos, tem alguma coisa errada, porque eu acho que trocaram o nosso exame, porque o exame não está igual, está diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou que depois daquela experiência espiritual, ele conseguiu levantar da cadeira de roda. Ele começou a andar muito vagarosamente, com muita dificuldade, mas ele começou a andar. Só que ele não conseguiu associar aquela experiência espiritual. Ele falou que um anjo se apresentou para ele e o anjo, aleluia, colocava a mão na coluna dele e ficava batendo. Aí chegava na parte onde tinha o buraco lá e batia. 1, 2. O anjo, aleluia, fazia uma massagem, aleluia, e batia nas costas dele. Depois ele entendeu por que o anjo dava 2 toques, aonde estava o problema. Porque quando ele foi fazer o exame lá, a ressonância, ele descobriu que o que os médicos tinham tirado, que deveria ter colocado um treco de titânio, um pino de titânio, aonde os camaradas tinham que colocar um pino de titânio e não foi colocado, porque essa parte estava muito comprometida. Mas ele vai voltar aqui, aí você vai comprar o livro dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí o que aconteceu? Quando ele foi fazer o exame, ele descobriu que o que os médicos tinham tirado, no exame que ele fez extra, apareceu, parece que criou novamente. Criou novamente. Por isso que ele falou para a esposa dele, esse exame está errado. Aí a esposa dele, muito leiga, não, meu filho, esse exame só pode ser teu, que teu nome está aqui embaixo. Ele levou para a comitiva de médicos que cuidavam dele. Louvado seja Deus. E como eles disseram que ele não podia andar, ele fez questão de ir andando, com dificuldade, mas ia andando. Aí ele falou, eu queria mostrar para a médica que eu estava de pé, mas a médica nem percebeu, porque já tinha se passado um tempo, e como eles atendem tantas pessoas, aí ele falou que a médica estava desfolhando lá uma pasta, onde estava todo o histórico dele, olhando. Aí, quando a médica, parece que tem um start nela, ué, você é o Marco Aurélio? Aí ela levou um susto, ele falou que quando ele levou um susto, ele se arrepiou da cabeça à planta dos pés. Aí ela falou para ele, ué, mas você não pode andar. Ué, tem alguma coisa errada aqui, esse exame está errado. Porque o que a gente arrancou, eu fiz parte da equipe da sua cirurgia. E tem alguma coisa errada, porque o que a gente arrancou cresceu novamente. O que a gente arrancou cresceu novamente. Aleluia! Você precisa entender que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus que a gente adora nos dias de hoje, mas muitas das vezes nós deixamos de viver milagre, porque a gente se incomoda em comer comida repetitiva. Aí arroz e feijão e ovo, arroz e feijão e um bife frito, não dá para fazer uma coisa interessante, não? Aleluia! A gente enjoa de comer a mesma comida, mesmo que seja boa. A gente quer sair da rotina. Ao invés de peixe sopado, faz um peixe frito. Ao invés de peixe frito, sei lá, faz uma salada. Só que a gente fica enojado de comer a mesma comida todos os dias. E às vezes a gente oferece para Deus as mesmas coisas sempre. Ele já tem um horário para chegar no culto, já tem horário para sair. Ele já tem a cadeira fixa dele. Ele já sabe quantas vezes vai levantar a mão. Aleluia! Ele já sabe quantas das vezes vai no banheiro. Ele já tem programado, aleluia, a merreca que ele vai ofertar. Saia da rotina e dedique algo novo para o Senhor. Quando Salomão, ele vê a glória se manifestando, ele dobra os joelhos, e se você ler capítulo 5 e capítulo 6 de 2 de Crônicas, você vai ver a oração longa que Salomão fez. Depois que Salomão fez aquela oração longa diante do Senhor, aleluia, as ofertas foram dedicadas a Deus.
Aleluia, claro que não foi ele que dedicou, foi os sacerdotes. Quando os sacerdotes dedicam a oferta, aí entra o texto que eu li. E acabando, Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Aí a parte inicial. E a glória do Senhor encheu a casa. 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 Nereba chorebarabaraia. Ekelebarabassuri keminaragávia. Aí eu orando, Deus, me dá um detalhe para eu destacar a igreja. Aí o Senhor despertou no meu espírito. Vai nos patriarcas e veja os altares que eles ergueram. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Gênesis. É uma mensagem bem expositiva, então abra sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20 e 21. Se adoração é sacrifício, não tem como adorar sem ter um altar. Então tem que ter um altar para você colocar o sacrifício, porque o sacrifício é o holocausto, é a oferta que você vai dedicar ao Senhor. Então o que eu estou te sugerindo para fazer no nome do Senhor não é coisa da minha cabeça, é a palavra de Deus. Mas pastor, a gente não vive na lei, mas você vai perceber que Cristo é um sacrifício. Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21 diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem amar desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, após o dilúvio, após a saída da arca, Noé entendeu que ele precisava erguer um altar em adoração ao Senhor. E quando Noé ergue aquele altar e adora ao Senhor, Deus muda aquele cenário de trevas e de morte. Deus te convida hoje a erguer um altar. Oh! Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. É Gênesis. Gênesis capítulo 12. Nós sabemos que Abraão é chamado pai da fé, pai na fé, porque Abraão foi um homem que nos deu provas de uma fé irrefutável, uma fé, aleluia, irretocável. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Isso aí fala de: eu tenho um outro nível para você. Eu tenho um outro nível para você. A gente está saindo de um processo aqui no ministério e existem pessoas que, quando elas estão passando por momentos de dores, elas focam nas dores. Mas você que busca ser um visionário, você não foca na dor, você foca na direção que Deus está te dando. Ou seja, aonde Deus quer me levar no meio de tudo isso. Abraão, ele caminhava pela fé, ele vivia num ambiente cheio de incertezas, mas ele era alguém que acreditava na promessa que Deus um dia o fizera. Deus nos fez uma promessa que um dia arrebatará a sua igreja, mas enquanto a igreja não for arrebatada, a igreja precisa fazer 3 coisas: perseverar, se santificar e fazer discípulos. Perseverar, se santificar e fazer discípulos. E a pergunta é: você tem perseverado? Você tem se santificado? Você tem feito discípulos? Ou a tua vida tem sido de casa para a igreja, de igreja para casa? Que hoje Deus desate esse nó.
como Narabaxerebaraia. Que Deus desate esse nó e que você suba de nível. Pastor, eu não vou ser que nem o Senhor. Você não vai ser mesmo. Você pode ser melhor do que eu ou pior do que eu, mas igual a mim não, eu sou único. Que nem você é única. O que você precisa é chamar a atenção do céu para que ele te transforme. Espiritualizando algo aqui, você sabia que você tem um nome profético? Meus pais me deram um nome, Carlos Henrique. Aleluia! Eu adoro meu nome. Diferente de pessoas que não gostam de seus nomes. Minha mãe mesmo não gostava do nome dela. Louvado seja Deus. Como eu conheço muitas pessoas que não gostam do seu nome. Mas para além do seu nome, aleluia, você tem uma identidade espiritual. Eu não estou falando de ser filho de Deus, porque isso aí é verdade. Mas o nome revela a sua identidade espiritual. O nome de Abraão, a de Abraão era Abrão. E Deus falou, agora que tu entrou no propósito, uma chave foi virada. Você será Abraão. Quando, aleluia, Sara entrou no propósito, o Senhor disse, agora tu não mais serás Sarai, tu serás Sara. Quando Josué foi despertado pelo Espírito para entrar no propósito, Deus falou para ele, teu nome não vai ser mais Oséias, teu nome vai ser Josué. Quando tirado das águas, você precisa caminhar, não na razão, mas na unção que há sobre a sua vida. Você sabia, Luiz Cláudio, que tem uma unção sobre a sua vida? Eu não estou falando de um ofício. Sou pastor. Sou apóstolo. Eu estou falando de uma unção que quebra julgos. Eu estou falando de uma unção que é chave para abrir portas que eu não vou conseguir abrir. Na Arábia, você já viu? A gente tem uma série de chaves dentro do chaveiro. Aí tem lá a Stan e outras marcas perturbadas. Não é porque é Stan que a Stan vai abrir todas. A chave aqui da secretaria ela é muito pequenininha. Então, de vez em quando, eu fico numa peleja. Jesus, estou ficando velho, não estou conseguindo enxergar direito. Que eu olho pela identidade. Não, é Stan, essa daqui. Não. Então, a unção fala de uma chave que abre. Mas para essa unção ela ser ativada, você precisa aprender a sair do trivial. Eu lembro que quando eu era muito jovem, mais jovem, uma das coisas que eu muito orava é, Deus, eu quero fluir na unção que tu tens me dado. Eu quero fluir na unção que tu tens me dado. Todo mundo pode falar bem, todo mundo pode falar maneiro, mas você vai fluir na unção que Deus tem para a tua vida. Todo mundo pode cantar legal, mas você vai fluir na unção que Deus tem para a tua vida. E é isso que Deus quer nos fazer entender, que essa unção vai fluir a partir desse sacrifício que você vai colocar no altar. Isso é muito importante ser dito nos dias de hoje, porque a vida cristã não é porque eu sou retrógrado. Ah, pastor, você está meio ultrapassado, hein? Aleluia! Agora tem um evangelho aí contemporâneo. Você está muito ultrapassado. Para que essas perturbações? Aleluia! Agora Deus quer o nosso coração e a gente vive como a gente quer viver. Deus quer que você viva do jeito que Ele programou para você. Existem pessoas que Deus vai pedir delas uma coisa. Existem pessoas que Deus vai pedir delas outra. Existem pessoas que vão caminhar de um jeito e Deus vai falar para ela, não é assim. Aleluia, que eu quero que você caminhe. Vamos dar um exemplo clássico. Aleluia, o nazireu, ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça. O nazireu não poderia se aproximar de corpo morto. O nazireu não poderia se embriagar.
Aleluia, parece uma coisa tão simples, né? O sacerdote, ele não poderia ir num sepultamento. Olha como é que, aleluia, é diferente. O Senhor chegou para Ezequiel e diz: não chore pela morte da sua esposa. Então existem pessoas que Deus vai pedir algo diferente. Pastor, você está falando do Velho Testamento. Se você vai para Atos dos Apóstolos, Paulo fez um propósito, Lucimar, e o propósito incluía ele passar navalha sobre a sua cabeça. Paulo passou navalha sobre a sua cabeça, não é porque ele tinha ido para o quartel, que nem o João foi, não. E ele ainda não se resolveu quanto à identidade dele. Estou pilhando ele mesmo. Aleluia! Não, estou com meu cabelo baixo, deixa eu botar meu boné aqui. Paulo, ele não rapou a cabeça porque ele era um soldado. Ele rapou a cabeça em cima de um propósito. Se uma pessoa chegar e dizer: não, Deus colocou um propósito no meu coração, na Arábia eu vou caminhar descalço durante um tempo. O povo está tão carnudo hoje que eles vão rir da tua cara. Eles vão rir da tua cara. E para você ver como é que, às vezes, Deus permite que você quebre a cara, para você aprender o valor de caminhar profeticamente. Desde que eu vivi essa experiência frustrante e derrotante, a minha visão mudou. E algumas ovelhas, aleluia, que vieram para o culto, porque os crentes hoje em dia é só Jesus, ele vem num culto, falta outro. Aleluia, glória a Deus, é uma perturbação que só. Aleluia, pastor, mas eu acordo cedo, como se o pastor ficasse em casa coçando o bico, não trabalhasse também. Há muitos anos atrás, Deus chegou para mim, e algumas ovelhas aqui vão lembrar, porque eu dei esse testemunho. Então não foi uma história que eu criei. Ah, pastor, o senhor está contando essa história depois do acontecido, não, antes do acontecido. Eu tinha falado para a igreja. Deus tinha me dado uma visão, uma direção. Eu ainda morava lá em cima. Deus falou para mim: o vizinho aqui hoje tem um centro espírita. E antigamente não era centro espírita, era uma tenda de cigano. E Deus falou para mim claramente: unge o beco. Pega óleo e unge o beco. Eu quero que tu demarque esse território de uma ponta a outra. Aí eu pensei comigo: não, aqui a igreja tem pouco azeite, vou fazer com óleo. O Senhor falou: fique à vontade, mas unja esse beco. Na Arábia, Quelebarácia. Eu cheguei para algumas pessoas aqui da igreja e disse: Deus me deu uma direção, mas eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha. Poxa, o beco anda gente para baixo e para cima. Eu que nem um louco ali, ungindo. Nada a ver, não vou fazer não. Eu lembro até hoje, a Fabiana foi uma das pessoas que foi lá em casa me chamar no dia. Fabiana e o Robson. E eu tinha falado na igreja que Deus tinha me dado uma direção. Aí eu falei assim: eu vou pensar. Tem coisas que é para você fazer. Não adianta você ouvir essa palavra e entrar no ouvido e sair no outro. Adoração é sacrifício, meu irmão. Deixa essa palavra mudar a tua mente. Porque depois dessa experiência catastrófica, meu irmão, se o varão gritou, não quero nem saber se vão me chamar de doido. Eu vou lá e faço. E, aleluia, eu falei. Aí, na época, a igreja estava, não sei o que, de gincana, aquele corre-corre, faz barraca na rua e etc. Eu lembro até hoje que a Fabiana e mais algumas pessoas foram lá em casa e disseram: pastor, vamos lá no beco agora. Aí eu: para quê? Pastor, o senhor não tinha falado que Deus mandou o senhor ungir o beco? Os macumbeiros estão marcando o beco. Eles estão ungindo o beco. Olha, eles fizeram aqui na ponta, eles fizeram na outra ponta. O pessoal ficou tão assustado no beco que as pessoas pararam. Porque um dos caras que, endemoniado, é claro, ele estava com uma capa, como se fosse de um vampiro, e eles estavam ungindo o beco e falando uns trecos. Narabarácia. Eles demarcaram o beco. Pastor, Deus não mandou o senhor ungir o beco? Olha aí o que os macumbeiros estão falando. Eu lembro que quando eu ouvi aquilo, fui para o meu açóis: Senhor, me perdoa por eu não ter dado ouvidos à tua voz por um capricho. E algumas pessoas aqui da igreja vão lembrar disso, que eu testemunhei aqui na igreja.
Então, para você entender que quando Deus manda você erguer um altar, você precisa erguer o altar. Quando Deus manda você subir de nível, você precisa se abrir. Sabe por quê? Porque o teu gigante, o gigante que se levanta contra você, ele vai se fortalecendo, ele vai se fortalecendo. E se você não se fortalecer, ele vai ficar mais forte do que você e ele te tomba. Ah, pastor, eu acredito no nome de Jesus. No nome de Jesus sai tudo. O nome de Jesus é poderoso. Isso é inquestionável. Mas existem guerras que você trava. O Salmo de número 91 diz que existe uma peste que assola à meia-noite. E existe uma mortandade ao meio-dia. Peste que anda na escuridão e mortandade que assola ao meio-dia. Isso fala de guerras, isso fala de batalhas, e nós precisamos romper espiritualmente. Aleluia. Abraão, ele ergueu 4 altares em Siquém, Betel, Hebrom e Moriá. Cada conquista, ele erguia um altar. Cada processo de expansão espiritual, ele erguia um altar. Erga um altar de adoração nessa noite. Capítulo 12, versículos 6 e 7, fala do altar que Abraão ergueu em Siquém. Diz assim: e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, o nome dele ainda não tinha sido mudado, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar que lhe aparecera. Aí no versículo 8, ele está em Betel, ele ergue um outro altar, ou seja, numa outra cidade. Então aqueles altares era para atrair a presença e para conquistar território. Era para atrair a presença e conquistar território. Quando eu falo de território, eu não estou falando da tua casa, você sair da tua casa e ir morar no teu apartamento em condomínio fechado. Eu não estou falando disso, Joyce. Eu estou falando de questões espirituais. Conquiste territórios. Eu tenho evangelizado, eu tenho lutado para ganhar almas, mas está difícil. Conquiste territórios. Eu tenho batalhado para romper espiritualmente, mas a minha vida está nessa água de salsicha. Conquiste territórios. Narabachorebaraio. Talvez o teu forte vai ser a oração, talvez o teu forte vai ser o jejum, talvez o teu forte vai ser a palavra, mas você precisa erguer altares ao Senhor. Feche os seus olhos. Comece a falar em línguas aí no teu lugar, meu irmão. Comece a falar em línguas espiritual, para você ver como é difícil romper. Narabachorebaraio, ekelebarabassarabacherebarabacaio, elebadarabacerebele carabalabachere-baraio, elebarabachebiarararácia. Se você não fala em línguas, comece a declarar: santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. Toda a minha casa, toda a minha vida será cheia da glória do Senhor. Santo, 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 toda a minha casa, toda a minha vida se encherá da glória do Senhor. Elebarabachebarabarabaraya. E você que fala em línguas espirituais, começa a falar em línguas, começa a atrair. Elebaia xerebarabaraya, ekerebachorebarabaraiu, elebarabaraya. Senhor, quebra agora todo bloqueio que possa haver nos ares. Quebra agora todo bloqueio que possa haver nos ares, porque o Senhor chamou Lázaro daquele sepulcro, mas havia as ataduras que precisavam ser tiradas, e existem pessoas que estão vivas, mas elas estão atadas em sepulcros espirituais, que hoje, ao você glorificar, ao você falar em línguas, Deus remova estas ataduras. Deus remova estas ataduras.
Elebarabaxebi ararararás. Que me derebachore-barabaraio. Você já viu como é que é tão difícil as pessoas falarem em línguas? Porque elas pensam que falar em línguas é pautada num sentimento. Cantou um corinho, me emocionou. Cantou um hino, me emocionou. Eu senti um arrepio, me emocionou. Por isso eu falo em línguas. Você precisa entrar numa nova dimensão. Aleluia! Capítulo 13, versículo 18, um altar que Abrão ergue em Hebrom, e Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 22, anota, registra, olha quantos altares foram erguidos. Gênesis 22, do versículo 1 ao 4. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abrão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, à medida que ele foi erguendo altares, ele foi subindo de nível. E à medida que ele foi subindo de nível, Deus foi aumentando o nível dos desafios. Narabaxebiaia. Pastor, estou numa luta, estou numa batalha, estou numa peleja. Se Deus tem te chamado para subir de nível, você está sendo forjado. Shebiararabarabarás. Keminerebaxebiaia. Elebarabachuri keminaio. Deus te convida a subir de nível, mulher. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ou seja, Abraão ergueu um altar em Moriá. Pastor, se não foi Isaque o sacrifício, quem foi o sacrifício? Deus proveu para si o cordeiro. Tem horas que você não vai ter nem o que ofertar. Senhor, eu não estou com estrutura para jejuar. Eu estou tão pilhada que eu não estou nem conseguindo erguer minha voz em oração. Senhor, eu estou tão cansado hoje que eu não vou conseguir ler a palavra. A única coisa que eu vou conseguir fazer é sentar nessa cadeira e me prostrar no chão e chorar diante da tua presença. Estas lágrimas é altar de adoração ao Senhor. Estas lágrimas é sacrifício ao Senhor. Quer ver um sacrifício, aleluia, em adoração ao Senhor, Mary? Quando você não está afim de ir para a igreja. Eu estou caminhando para o fim. Você já viu, eu sou pastor, então a gente ouve várias histórias, né? Pastor, não fui para a igreja que briguei com a minha mulher, estou de cabeça quente. Pastor, não fui para a igreja porque o dinheiro não caiu, estou perturbado. Pastor, não fui para a igreja porque um trevudo me fechou e eu saí do sério. Estava sem cabeça de ir para a igreja. Aleluia. Pastor, não fui para a igreja. Já viu quando, aleluia, a gente acorda com a macaca, sei lá, revoltado. E eu não gosto de fazer nada quando eu não estou afim. Adoração é sacrifício. E não existe adoração sem morte. Parece uma coisa boba. Mas você acha que todas as vezes que eu subi aqui esse púlpito, eu subi querendo estar aqui? Você acha que todas as vezes que eu preguei, cantei, ministrei, eu queria estar fazendo isso?
Mas pastor, não soa leviano não, porque a partir do momento que eu assumo a tribuna, eu digo, o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Mas pastor, aleluia, a minha adoração não vai ser intensa. Ela só não vai ser intensa se você não morrer para você mesmo. E isso é uma coisa tão extraordinária. Eu não sei se você já vivenciou essa experiência. Eu já perdi a conta das vezes de descer do altar. Hoje não foi tão legal. Hoje eu estava meio murcho. Acho que Deus nem recebeu. Mas, Senhor, eu entreguei a oferta. E naquele dia é o dia que eu colho mais testemunhos, Sônia. Eu fui impactado por essa palavra. Deus te usou na oração. Narabashuri lebaraio. O Senhor liberou uma palavra, parece que me escaneou. Aí eu fico assim, meu Deus, como isso? Se naquele dia nem foi o meu melhor dia. Porque quando é o nosso melhor dia, nem sempre vai ser a melhor oferta para o Senhor. Porque o seu melhor dia, você se inflama. Cara, cantei muito, preguei muito, orei muito, fumeguei muito. Mas quando você se esvazia, é aí que Ele apareça. E você ainda não aprendeu que Evangelho não fala de mim. Evangelho fala do reino. Evangelho não sou eu que apareço, é Ele que aparece. Deixa Deus aparecer na tua vida. Deixa Deus aparecer na tua vida. Quantas das vezes eu já dei testemunho aqui na igreja do culto tá rolando, Lucimar, e eu ir lá para o terceiro andar orar. Caraca, o pastor é poderoso. Caramba, o cara é aleluia, Jesus mirim no arraial. Não. Eu em guerras. Senhor, me unge. Limpa a minha mente. Senhor, eu não estou te sentindo de perto. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Porque você precisa saber o que é prioridade para você. Aí existem pessoas que vêm adorar e eu não estou sentindo bem no culto, não. Ele vai para a cantina conversar. Ele vai para a cantina conversar, então ele vai lá para fora, para a rede social. Eu achei muito interessante que teve o culto da oração respondida aqui sexta-feira, e teve um pastor que veio aqui pregar, e ele trouxe um amigo, um diácono da casa do Senhor, um servo, que caminha com ele. E Deus fez um movimento, um mistério aqui na consagração, e eu olhei, aleluia, para o irmão que estava sentado ali, próximo onde a Andréia está, e ele dobrou o joelho. Antigamente era muito comum isso. O crente está no culto, dando glória, e ele sentiu que ele está pesado espiritualmente, ele dobrava o joelho aonde ele estava. Aí o culto estava rolando e você via um dobrando o joelho ali, outro dobrando o joelho aqui, outro dobrando o joelho acolá. Hoje isso não é muito comum, porque as pessoas, elas estão engessadas. Elas têm músicas certas para ouvir. Quando a música lhe agrada, ele se move. Você e eu precisamos deixar de ser almáticos. E nós precisamos entrar num nível de maior profundidade, a começar por mim. Aleluia! Para a gente fechar, Gênesis capítulo 35, 26, perdão. Gênesis 26, que a gente vai orar. Gênesis 26, falamos de Abrão, né? Vamos ver um altar. Dos filhos, eu escolhi um só altar. Isaac era filho de Abraão, ou seja, ele foi discipulado pelo seu pai. E ele entendeu o valor do erguer altares ao Senhor. Gênesis 26, versículo 25, diz assim: então edificou ali, Gênesis 26, 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda.
E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Depois que Isaque ergueu um altar ao Senhor, Deus deu direções Isaque para ele cavar poços. E um dos poços que Isaque cavou, que ele percebeu uma expansão muito grande de água, ele disse: esse poço figura a Deus me exaltando, e o nome desse poço será Reobote, porque Deus tem me levantado e tem me chamado para expandir e para crescer. Mas pastor, eu não estou vendo nada. E por eu não estar vendo, eu desanimo. Eu não estou vendo nada. E por isso eu desanimo. Dereba chorebaraio, equelebarabastarabacandarábia. É porque você não está vendo que você precisa permanecer posicionado. Jesus, com 12 anos, estava no templo, ensinando. Mas Jesus só fluiu e prosperou no ministério quando ele tinha 30 anos de idade. Se Jesus já era alguém tão magnânimo com 12 anos, por que ele não decolou 12 anos, com 12 anos de idade? Porque o tempo é de Deus e Deus sabe a hora. E muitos de nós temos dificuldade para lidar com o tempo. A começar por mim. Hoje nós estamos na geração dos ansiosos, mas Deus não trabalha na ansiedade. Deus trabalha na paciência. Aí vem, aleluia, uns trevudos. Olha, você vai esperar e não vai dar em nada. Você vai esperar e não vai dar em nada. Jó, ele estava pele e osso. Ele disse: minha carne está morrendo aos poucos, mas a minha pele está morrendo aos poucos. Jó 19, a partir do versículo 22 em diante, ele diz: a minha pele está morrendo aos poucos, e eu estou sendo devorado em vida, mas a minha carne, ainda em carne, eu verei a manifestação da glória do Senhor. Aí ele canta aquela canção, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Desça do muro da indecisão, desça do muro da incredulidade, desça do muro da criança mimada. O último texto, Gênesis 35. Vem para cá, Luiz. Pastor Luiz. Ligado no Senhor, meu amigo. Senta aqui. Gênesis 35. Do versículo 1 ao 6. Fala de um altar que Jacó ergue. Senta aí nessa cadeira profética. Aqui, ó. Já fala aqui pro peregrino. Ligado, que vai sair na filmagem. Então fica no sapatinho. Não, quando o pessoal for ver a mensagem no YouTube, vão dizer: gente, o pastor pregando e um carnudo lá conversando atrás. Glória a Deus. Gênesis 35 diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: presta atenção, o que é erguer altar? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia,
e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadadas que estavam em suas orelhas, ou seja, pendentes que vinculavam adoração a deuses. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, ou seja, ele enterrou, jogou fora, descartou, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele havia. Ou seja, Jacó disse: é tempo de erguermos um altar ao Senhor. Mas para a gente erguer um altar, todos os deuses precisam serem descartados. Tudo aquilo que foi consagrado a deuses precisa ser jogado fora. Deus precisa ser o primeiro. E diz a Bíblia que quando Jacó ele ergue um altar ao Senhor, Deus derrama uma autoridade sobre a vida de Jacó, uma unção de conquista, e por todas as cidades que ele passava, ele conquistava. Ou seja, quando ele ergueu o altar, Deus o revestiu. Hoje nós estamos em uma noite que é chamada de Páscoa, e nós sabemos que a primeira Páscoa está descrita em Êxodo capítulo 12, do versículo 7 ao 8, e a Páscoa bíblica não é ovo, não é chocolate, não é coelho. Sabe o que está escrito em Êxodo capítulo 12, do versículo 7 ao 11? Que a verdadeira Páscoa tem sangue, tem cordeiro assado, tem ervas amargas e pães sem fermento. Pastor, o que representa o sangue? A marca de Deus que nos limpa do pecado. O que representa o cordeiro morto e assado sobre a mesa? Jesus sendo sacrificado na cruz do Calvário. E o que representa as ervas amargas? Todo o sofrimento que o povo passou no Egito antes de ver cumprida a libertação do Senhor. E o que representa o pão sem fermento, que para adorarmos a Deus não pode ter mistura nas nossas vidas. Ou eu sou de Deus, ou eu sou das trevas, ou eu me rendo, ou eu resisto. Mas a palavra diz que Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste. Se coloque de pé. Narábia, Quelebarácia. Nós sabemos que a cruz, é um altar, porque a cruz que está ali fora, que às vezes a gente usa como decoração aqui, a cruz, Riane, é um altar. Tem altar de pedra, Gabriel, mas tem altar de madeira também. E a cruz é um altar de madeira. E sabe quem foi a oferta para que nós estivéssemos aqui? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus foi o sacrifício. Hoje você comeu bombom? Eu não comi hoje não, comi ontem. Mas quando eu chegar em casa eu vou comer. Porque um casal, aleluia, ontem a Eliane recebeu uma caixinha com um bombonzinho, né, Eliane? Bombom da filhotinha da Joyce. A gente comeu ontem. Aí hoje um casal de obreiros de valor aqui na igreja chegou ali fora. Pastor, toma essa sacolinha aqui. Quando eu abrir, mistério. Vou comer chocolate quando eu chegar em casa. Você comeu chocolate hoje. Há 2000 anos aproximadamente, Jesus estava agonizando na cruz do Calvário para que você e eu fôssemos salvos.
E hoje nós estamos aqui experimentando de libertação, experimentando de salvação. Diz a Bíblia que nós fomos reconciliados, nós fomos resgatados, nós somos filhos de adoção, como diz João capítulo 1, versículo 20. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aí o Senhor disse: todos os que são filhos foram chamados para fazer discípulos, discípulos, discípulos. Quem você ganhou para Jesus esse ano, quem você trouxe na igreja esse ano, quem você trouxe na célula, quem você tem abençoado no seu trabalho hoje. Saia daqui entendendo: adoração é sacrifício. Dê a mão à pessoa que está do teu lado, que eu vou orar. Pastor, já passou o horário, que bom que amanhã é feriado. Dê a mão à pessoa que está do teu lado, e eu vou orar, e ele vai encerrar com uma canção. Mas enquanto a oração estiver sendo feita, peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, porque talvez eu não esteja do jeito que o Senhor deseja que eu esteja. Tu conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. Me ajuda a experimentar de resgate. Os meus poços foram entulhados, Senhor. As circunstâncias da vida me entulharam. Foram tantos nós na garganta, foram tantos sapos que eu já engoli, que eu morri espiritualmente e minha fonte secou. Na Arábia, a minha fonte secou. Eu não profetizo mais, eu não tenho visão, eu não oro mais fervorosamente, eu não mais falo em línguas, eu não tenho mais aquele ímpeto que um dia eu tive. Outrora, alguns meses atrás, eu estava tão animado na igreja, mas agora está sendo para mim um calvário. Vir para a igreja toda semana. Liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me de mim. Liberta-me de mim. Noé ergueu um altar, Abraão ergueu um altar, Isaac ergueu um altar, Jacó ergueu um altar, Jesus foi o altar, e eu estou aqui sacrificando o meu eu como uma oferta ao Senhor. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Eu acredito que essa noite é uma noite de mudança de mentalidade, porque talvez muitos de nós está no automático, muitos de nós está achando que o que está fazendo é muito, quando na realidade é tão pouquinho. Mas eu quero te pedir nesta noite que essa palavra despertada no meu espírito para abençoar a minha vida, minha casa e para abençoar a igreja, que fique gravado na tábua do nosso coração, que a adoração não é somente música, mas que a adoração primordialmente é sacrifício, é sacrifício, é sacrifício, é sacrifício, assim como Salomão sacrificou. E por isso a glória encheu a casa, que mediante cada oferta, que mediante cada adoração, que mediante cada sacrifício, saiamos das trevas, dos problemas e nos enchamos da tua glória, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja. Celebre, adore ao Senhor.